Diletos amigos, saudações a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Semcast. Hoje, nesse episódio, viemos esclarecer algumas dúvidas após um post da doutora Luísa sobre uma nova medicação. Contamos hoje com a presença da doutora Luísa. Doutora Luísa, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E para essa mesa também temos a doutora Alessandra. Muito obrigada. E a doutora Bruna, nutricionista. Muito obrigada. Bom, você fez um post sobre uma medicação nova, a semaglutida. Isso. Bom, poderia explicar para a gente o que é exatamente? Bom, dia 2 de janeiro, a Anvisa aprovou a comercialização dessa medicação aqui no Brasil. Essa medicação, ela já estava sendo comercializada na Europa, Canadá, Estados Unidos já. E por isso deu esse bafafá todo, né? Dia 2 de janeiro, a Anvisa aprovou e explodiu em jornal, em televisão, em revista, no Instagram, todos os meios de comunicação só se falava nisso. Essa medicação, a semaglutida, ela é um análogo de uma substância que nosso intestino produz quando a gente se alimenta, né? Frente a uma alimentação, a gente produz uma substância chamada GLP-1. E a semaglutida é um análogo, ou seja, ela imita é um hormônio, né? Essa substância. E por que ela ajuda a gente a perder peso? Porque esse GLP-1, ele vai lá nos receptores do nosso cérebro e avisam que a gente não está com fome. Então, ela inibe o apetite. É esse o mecanismo pelo qual a gente acaba perdendo peso. Mas já havia ela no mercado, mas não nesse modelo de miligramagem. Exatamente. O que estava disponível no mercado é a semaglutida de 1 miligrama, que é a mesma, né? É tudo semaglutida, é tudo análogo de GLP-1. A diferença entre elas é que, primeiro, a dosagem, né? Vai vir com outro nome, né? Comercial. Então, ela vai poder chegar até 2,4 miligramas. E ela é uma droga aprovada para tratamento de obesidade, né? Vai estar em bula, porque a partir do momento que foi comercializado a semaglutida de 1 miligrama, sem essa indicação em bula, a gente viu que realmente com essa inibição do apetite, o paciente tinha uma redução importante de peso. E como grande parte dos remédios que temos hoje usado no tratamento do emagrecimento, para emagrecimento, a gente estava fazendo isso off-label, sem essa indicação formal. Então, o laboratório que comercializa, que produz essa medicação, tratou de fazer um estudo específico para a população com obesidade titulando doses maiores para ver segurança, eficácia e tudo mais. Então, agora, a comercialização dela, além de ser uma dosagem maior da que já tem disponível, ela tem em bula essa indicação de tratamento de obesidade. Mas a indicação primária no começo era para tratar o quê? Diabetes. É um tratamento de diabetes, porque esse análogo do GLP-1, ele também age nas células pancreáticas, né? Ajudando na produção da insulina e tudo mais. Então, só que é tudo frente a uma alimentação. Então, é uma droga segura, trata a diabetes, né, diminui a glicemia e, ao mesmo tempo, ela é segura, porque precisa da alimentação para ele agir, né, no tratamento do diabetes. Aí viu que ele também ocupa esses receptores no cérebro, inibindo a fome e levando a um efeito colateral de emagrecimento. Né? Assim, me corrija se eu estiver errado, mas muita gente já usava, não com a indicação, igual você falou, off-label, né? Como que foi descoberto isso, né? Que a pessoa percebeu que poderia usar a medicação de diabetes para tentar emagrecer? Na prática clínica mesmo, né? A gente utilizando, a gente já sabia que, na verdade, essa substância tem esse papel na inibição do apetite, né? Então, já era um efeito colateral esperado, né? Mas aí, na prática clínica, viu-se realmente que
tinha resultados positivos, e aí o próprio laboratório tratou de fazer um estudo para ver o quanto que se perde de peso, como é que é isso, né? Para colocar em números. Então, já era uma coisa esperada, mas que foi realmente muito efetiva na redução de peso. Né? Um questionamento que eu já ouvi de alguns pacientes é que, na verdade, assim, a percepção que eles têm não é que eles... Alguns pacientes, não todos, dos que eu já conversei. Uhum. Não é que eles perdem o apetite, mas é que eles sentem, às vezes, um mal-estar que eu não sei o que estaria relacionado a isso. Sim, dá um pouco de náusea, às vezes, né? A principal queixa Na realmente verdade, é náusea. assim, ela atua por vários mecanismos, mas às vezes o paciente tem como efeito colateral a náusea. Mas isso é um efeito colateral que nem todo mundo tem. E mesmo os pacientes que não têm a náusea acabam perdendo peso, porque, na verdade, o mecanismo principal é realmente ativamente reduzir o apetite. Outra coisa que ela faz também, que ajuda a diminuição, na redução do alimento, é diminuir o esvaziamento gástrico. Então, você fica, às vezes, empanturrada e dá aquela náusea, aquela sensação de empachamento, dá um pouco de mal-estar. Mas, como eu te falei, né? Todo mundo que tem, e ainda assim a pessoa perde peso, mesmo não tendo esse efeito de mal-estar e de náusea, entendeu? Porque não é o principal mecanismo. E a gente tem um perfil de paciente que seria mais indicado? Beneficiado? Por exemplo, às vezes o cara quer perder 2 quilos, eu acho que... Não. Sim. Primeiro, assim, a gente precisa saber as indicações corretas. Isso. Porque o que acontece, essa medicação, a própria semaglutida de 1 miligrama, ela não é uma medicação que precisa de receita. Então, houve uma corrida desesperada na farmácia atrás dessa medicação. Inclusive, a gente recebeu nota do laboratório que é possível que essa medicação vá faltar, a de 1 miligrama, pela procura. Então, a gente precisa, na verdade, saber qual é a indicação certinha, porque não é todo mundo que é para tomar esse remédio, né? A indicação certa seria pacientes realmente com obesidade, ou seja, IMC acima de 30, ou um sobrepeso um pouquinho mais moderado, avançado, já acima de 27, com alguma comorbidade, já tem a diabetes, hipertensão, esteatose, enfim. Então, a indicação seria essa. Luísa, e eu vi no seu post a porcentagem de emagrecimento, e eu confesso que é engraçado que, olhando em porcentagem, não foi uma coisa assim de... Que te chamou a atenção? Nossa, super! É muito. Na verdade, a maioria dos remédios que usamos, que a gente tinha atualmente disponível, ajudava a perder de 5% a 10% do peso. E ela pode chegar, né? Ela chega em média a 17%, mais de 15%, em média 17%, e no estudo mostrou que 30% dos pacientes alcançou uma redução de peso de 20%. Então, isso é próximo de uma cirurgia bariátrica. Que interessante, bastante, eu não tinha essa noção de porcentagem, porque você fala, poxa, você faz a conta no seu, né? Eu preciso perder tanto, 20%. É bastante. Não, mas pensando numa pessoa obesa, faz muita diferença. Principalmente aquela pessoa que tem aquela dificuldade com alimentação. Então, com certeza, como a Luísa falou, pode até chegar a 20%. Eu lembro que quando saiu a reportagem, acho que num canal específico da televisão, que algumas pessoas já utilizavam, né? Tipo, pegaram 2 pessoas, tipo, totalmente diferentes, assim, estilo de vida diferente. Uma já era mais atleta e uma outra que simplesmente era uma pessoa normal, que estava só acima do peso. As 2 tiveram bons resultados, né? Mas não nessa nessa dosagem, né? Que hoje é 2,4, né? Ela pode chegar até 2,4. Era menos. Isso. Aí, o que aconteceu? Tipo, eu lembro que nessa reportagem, elas tiveram resultado, só que parou, as 2 ganharam peso, né? E tiveram o reganho de peso mais um pouco, né? Então, a gente tem que ficar muito, sempre atento, né? Sempre informar, né, para os pacientes que é uma ajuda, é uma forma de ajudar, que eu sou muito a favor para as pessoas obesas, que fique bem claro, não para as pessoas com sobrepeso moderado, 2 quilos, como nesse ela falou, caso de 2 né? quilos, porque já hoje... Já ir na farmácia, porque hoje as pessoas, elas querem buscar um emagrecimento muito mais rápido, então quando veio esse boom, as pessoas querem ir atrás. Exato. Só que eu sempre falo do clássico, gente, se não mudar a alimentação, não vai ter resultado no pós. A longo prazo, porque não é né? algo que você vai tomar pro resto da vida, todos os dias e tal. Tipo, você vai tomar hoje, vai ficar pro resto da vida.
Eu acredito, né, ô Luísa, que deve ter um período, até mesmo de desmame, que eu acredito. assim, na verdade, quando a gente fala em tratamento de obesidade, de uma forma geral, seja com remédio, ou sem remédio, ou cirurgia bariátrica, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica. Então, como qualquer doença crônica, ela não tem cura. Então, alguns pacientes precisam usar para o resto da vida. Então, às vezes, seja esse remédio ou outro, o paciente, principalmente esses, né? Porque esses são caros. Então, o questionamento sempre vem: quanto tempo eu vou usar? E aí a resposta é: até a próxima consulta. Depende. Não sei. Não sei. Você colocou um dado aí em que o remédio poderia se assemelhar a uma cirurgia bariátrica, 20% de perda de peso, né, de massa. Mas você pega um paciente, sei lá, 150 quilos, mesmo ele perdendo 20%, ele ainda continua... É que, na verdade, hoje em dia, existe até um novo conceito de tentar definir a obesidade. Hoje em dia, a gente tem essa questão do IMC, que classifica lá em que grau de obesidade você está. Mas existe hoje um termo muito falado e atual, que a gente fala sobre obesidade controlada. Porque, às vezes, o paciente realmente não consegue. Às vezes, são 70 quilos, né, que tem que perder. Então, 150, 160 quilos o paciente pesa. E às vezes, ele não consegue chegar naquele objetivo de ficar com IMC de 24, normal. Então, a gente fala em obesidade controlada. Então, se ele pede mais de 10% do peso dele, a gente já consegue, e se mantém, né? A gente já consegue falar que ele tem uma obesidade controlada. E isso faz muita diferença. Porque diminui a angústia, porque a pessoa acha que o tratamento não está legal, não está fazendo a coisa certa, que ele não vai atingir o objetivo. E enquanto o que nós queremos, na verdade, quando a gente trata um paciente com obesidade, é melhorar a saúde dele. E reduzir 10% do peso do paciente faz muita diferença. Em níveis pressóricos, em níveis glicêmicos, de gordura no fígado. Então, eu acho que a gente precisa, às vezes, ajustar a expectativa. Tem uma outra pergunta que foi muito frequente. É se essa medicação trata gordura localizada. Eu acho que pela própria... Por ser talvez injetável, né? Tem aquelas enzimas que às vezes as pessoas usam. Eu recebi, quando eu repostei esse post, acho que foi a primeira pergunta que todas as minhas pacientes fizeram assim, opa, tem gordura localizada? Tem vai aqui servir? um pneuzinho. Não, na verdade, não. Ela emagrece de uma forma geral, né? Justamente porque ela reduz fome, diminui o esvaziamento gástrico, a pessoa vai comer menos. Tem uma facilidade maior de fazer o déficit calórico para ter essa redução de peso, então ela emagrece como um todo. Essas pessoas que têm essa gordurinha localizada nem têm a indicação de usar o remédio. Né? Porque não, mas aquela história, né? Precisa ter obesidade. A pessoa não tem uma gordurinha localizada, né? Ela tem uma circunferência abdominal no corpo inteiro. Ela tem obesidade, né? Então, enfim. Mas isso em consulta é muito engraçado, porque todo mundo... Assim, a grande parte é público feminino, mas hoje, atualmente, o público masculino tem aumentado mais essa pergunta de falar, eu quero perder mais, porém, a gordura abdominal. Eles focam muito na questão abdominal. Eu até brinco, não tem um medicamento ou uma fórmula específica que vai para abdômen, né? Não tem como falar, tipo, ter um caminho, olha, você vai perder só aqui o restante do corpo. Não. Até brinco, senão eu acho que muita gente estaria desempregado, né? Eu acho que o que tem hoje em dia, assim... cirurgias plásticas, nutricionistas, endócrinos, eu falo que é uma perda de gordura de uma forma completa, quando o paciente, ele já não tem um IMC super elevado, tem essa gordurinha localizada, está insatisfeito, o que eu indico, na verdade, é procurar a Alessandra. Falo, olha, tem a parte cirúrgica, e tem os tratamentos, né, com os equipamentos que tem... Exato, aí sim, eles atuam sim na parte localizada, mas remédio mesmo não tem. Mas, assim, vamos pegar um tipo mediano aí, talvez no seu sobrepeso, que não tem uma comorbidade. Ele não usaria medicação ou seria prescrita a ele como um atalho que ele não deveria tomar? Sim. É um atalho que eu acho que ele não deveria tomar. Quando você acaba tomando um remédio sem uma indicação certa, o que acontece? Você vai perder o peso rápido, porque é pouco peso que ele precisa perder. Sim. Vai parar o remédio de uma forma abrupta, seja ele qual for.
porque também não vai precisar perder 10 quilos, vai precisar perder 5, 6. Isso vai ser atingido rapidamente, então ele vai parar. E o rebote, não é bem o remédio que faz isso, é o nosso próprio corpo. Ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, aí ele vai reganhar aquele peso rápido. Quando a gente fala em tratamento medicamentoso, com indicação formal, o que acontece? A gente usa o remédio normalmente a longo prazo, né? Às vezes nem para, ou às vezes para, às vezes dá para parar, a gente vai fazendo uma manutenção, acompanhamentos com frequência e tal. Mas, se a gente for pensar em parar o remédio, tem que ser devagar, tem que ser com acompanhamento, porque senão ele vai reganhar. E qual é o problema de reganhar o peso? Bom, primeiro que você fica frustrado, né? É uma frustração enorme. Você primeiro investe num remédio que é caro, esse remédio não é barato. Aí você investe nesse remédio, perde peso, ajusta a roupa, compra roupa nova, e aí reganha. Primeiro tudo isso, frustração. E segundo é que quando a gente perde peso, também independente do método que a gente usa, o nosso metabolismo tende a reduzir. Tá, que ótimo, né? Muito bom. Aí a gente reganha. Quando você reganha esse peso, seu metabolismo não volta para o que ele era quando estava com aquele peso antes. Então, você vai ter que perder de novo aquele peso com metabolismo menor. Então, acaba ficando cada vez mais difícil. Então, você entende que se você usa o remédio de uma forma, sem necessidade, de uma forma errada, você vai ter esses problemas aí vai ficar cada vez mais difícil, o reganho cada vez mais rápido. Então, não deveria ser o caminho. Até porque, também, independente do remédio que a gente vai usar e o tempo que vai usar, a nutricionista, o papel da nutrição e do exercício físico é fundamental justamente para evitar que tenha uma queda muito grande de metabolismo, para você consiga manter esse metabolismo bom, para que você consiga manter esse peso perdido. Então, ele vai usar o atalho, não vai fazer o que tem que ser feito, o resultado dele não vai ser mantido a longo prazo, então tem muitos problemas mesmo. Gostaria de fazer só um disclosure aqui, que tanto a clínica 100 como o 100cast orienta que a pessoa tenha seu médico e passe pela sua equipe multidisciplinar quando ela deseja perder o peso, né? Mas assim... E um aviso super importante, que assim, com essa como ele não tem justamente, necessidade assim, tem sido um problema bastante grande nas cirurgias, né? Então, assim, hoje é o terror do anestesista o uso dessas medicações, que elas precisam ser paradas bem antes, porque o problema do esvaziamento gástrico parece que fica prolongado e a gente tem problemas na intubação. Então, assim, às vezes o paciente está fazendo escondido e aí não medo, conta, né? Vergonha. Né? E acaba não contando. Nossa, então, assim, a importância, a gente precisa saber. Então, todo o tratamento cirúrgico, o paciente tem que saber e essa medicação tem que ser parada bem antes. Eu recebo muitos pacientes que fazem tratamento por conta própria e eles vêm com muita queixa porque fazem errado. Tem gente que aplica essa medicação especificamente, ela é de aplicação uma vez por semana. Tem gente que aplica todo dia, mais de uma vez por dia, começa com doses altas, a gente precisa de uma dose de adaptação. Então, enfim, eu já vi barbaridades. Então, realmente, é um problema ela não ser controlada, vamos dizer assim, né? Não é, você pode ir lá sem receita e comprar. Então, é preocupante mesmo. Então, eu acho que o papel também desse episódio, além de animar o pessoal, né? Que é animador, o resultado é realmente muito animador. Mas é sim alertar os problemas de uma automedicação sem acompanhamento. Não, isso acontece muito em consulta também. Já atendi uma que ela estava tomando por conta própria um medicamento para emagrecer, porque viu num post, tipo, naqueles anúncios de rede social, tipo, emagreça, sei lá, X peso. Aí eu acho isso um absurdo. Ela comprou, começou a dar taquicardia. Ela achou que estava infartando e veio comigo e eu expliquei. Eu falei assim, mas você passou com algum profissional? Ela, não, ela explicou como que ela tinha achado. Eu falei, então, isso é muito perigoso, porque você não sabe, né? Isso acontece. Às vezes toma, o amigo da academia. É o que mais tem, tipo, pessoas que de academia, não vou falar que são todos, mas a grande maioria
já começa a empurrar medicamentos e começa a ficar de uma forma mais clandestina, né? Tem alguns motivos para isso. Primeiro, porque às vezes o paciente que tem obesidade, ele tem vergonha. Eu acho assim que o exemplo da academia, né? Ela é uma amostra enviesada, né? A grande maioria são pessoas que têm um comprometimento maior com o com a corpo. estética, né? Então, assim, talvez o que fala, Não liga muito para a saúde, o negócio que importa é a justamente, estética. e não estou nem falando do remédio para emagrecer, estou falando do de remédio uma também forma geral. Outras coisas. para virar o Hulk. Né? Sim. Os famosos hormônios, né, que a gente fala. Mas é isso, às vezes eles fazem essas maluquices, vamos dizer assim, não só o pessoal da academia, de uma forma geral, porque tem vergonha, acha que vai ser julgado, tem muito médico que dá bronca, falam coisas absurdas para o paciente, então eles acabam tomando por conta própria, vamos ver se ajuda e tal, né? E saiu muito na mídia, né? Saiu em jornal impresso, saiu acho que num programa de televisão de domingo à noite. Foi super divulgado. Então, a gente até recebeu esse comunicado do laboratório para a semaglutida de 1 miligrama, que existe uma possibilidade forte de faltar a medicação pela corrida que teve, e orientando o que a gente pode fazer para substituir aquele paciente que realmente precisa tomar e vai ficar faltando. Eu fico pensando, você imagina esse. Eu fico pensando que como é uma medicação que é própria para tratamento de diabetes, fico pensando numa pessoa que realmente usa isso para o tratamento e se falta, né? Mas eu acho que o mote aqui é que foi lançado como emagrecedor. Esse foi, como emagrecedor. A gente tem poucos com isso em bula, né? Então, justamente, eu acho que assim, não é assim, olha, não é que você quer emagrecer, que temos uma injeção para isso. Sim. Eu acho que o que tenta se vender foi apelativo, talvez, né? Não consigo fazer juízo de valor no que foi proposto, né? E se tem a sua validade, obviamente, né? E comparando essa medicação, né, com as antigas, qual benefício, essas coisas? Então, eu acho que é importante a gente esclarecer. Sim, com certeza. Ele é um remédio que, por atuar através do GLP-1, né, ele usa neurotransmissor, porque os outros remédios que a gente tem, sem ser os análogos do GLP-1, basicamente são antidepressivos, ansiolíticos, então mexe com neurotransmissor e acaba, às vezes, dando o efeito colateral de alteração de comportamento, de humor, de sono, às vezes taquicardia. Então, ele não tem, né, esse efeito. E ele pode ser utilizado concomitantemente com esses remédios. Então, às vezes não, é muito frequente a gente precisar tratar um paciente de obesidade que já toma um leque enorme de antidepressivos, né? Vem muito relacionado com a doença. E antes, a gente ficava um pouco amarrado, porque não dá para ficar misturando muita coisa, né? Então, esse remédio, se o paciente já faz um tratamento com uma medicação antidepressiva, a gente pode, com segurança, usar. E também, às vezes, o paciente nem usa esse tipo de remédio, mas tem um tabu em relação a esse tipo de remédio, ele não quer usar. Então, se diz o antidepressivo, né? Ai, não tenho depressão. Às vezes, o paciente não tem depressão, mas tem questões de ansiedade que precisam ser tratadas, que auxiliariam no até dor crônica. Às vezes você passa... Por dor crônica, sim. Mas eu não tenho depressão, não. Exato. Enfim, e acaba sendo um aliado aí para esses pacientes que tem esse certo preconceito com as outras medicações. Embora a gente tenha, assim, que avaliar muito o perfil do paciente na hora de decidir o remédio que será usado. Porque eu costumo falar para o paciente, embora realmente ele ajude a diminuir muito a fome, dar uma bela de uma saciedade, você vai reduzir o consumo de alimento, às vezes precisa tomar um pouco de cuidado, porque quem come por ansiedade vai continuar comendo. Então, às vezes, não é a melhor indicação. Ou, às vezes, até é bom, porque o paciente come muito e por ansiedade, então a gente alia os dois. Então, mas o perfil ideal seria realmente pacientes hiperfágicos, né? Que realmente comem, repetem, são gulosos, comem em grande quantidade mesmo. Seria o melhor, o perfil mais acertado, assim, mais certinho para a gente usar. Uma coisa assim que eu vejo, né?
na atualidade, isso também estendo para a Bruna responder, é que uma dieta realmente adequada, ela é relativamente muito cara. Você não encontra uma dieta É uma reclamação quando eu encaminho para o boa, nutricionista. uma dieta boa e acessível. É. Estou falando de McDonald's, dessas coisas assim que realmente não traduz para quem deseja emagrecer o alimento adequado. Né? Assim, o integral é mais caro do que refinado, os light diets são mais caros do que o normal. Realmente tem esse comportamento. Quando eu encaminho para o paciente para ele, fala, mas ela vai me passar uma dieta que vai ser cara. Aí eu falo, não, gente, não é bem assim. Às vezes você tá gastando em um monte de chocolate, sim, um monte de fast food, e aí você vai comer comida de verdade, vai comer numa quantidade menor, enfim. Existe essa relação mesmo, eles falam, mas eu acho que a Bruna ela vai conseguir tirar essa dúvida maior. Na verdade, quando é que nem eu já tinha informado, né? Sempre falo que quem nunca passou com nutricionista sempre vai achar que a gente tem o poder de milagres, assim, da alimentação de atingir aquele objetivo daquela pessoa, independente de qual que seja. Só que para isso, eles acham que a gente vai colocar alimentos muito específicos, assim, que acabam sendo de fato caros, mas é algo muito específico. Colhidas pelas freiras virgens. Tipo, algo muito específico, de fato. E quando eu tento falar que o básico, eu sempre falo, né? O básico funciona, né? Que não precisa estar fazendo, comprando coisas extremamente caras, porque hoje, nas redes sociais, vamos colocar nessas blogueiras e tudo mais, a vida que elas levam em alimentação, elas são patrocinadas, então quando você vai comprar, realmente é caro. Então, eles já vêm com aquele pensamento que eu vou colocar aqueles tipos de alimentos que são extremamente caros. E eu falo que o básico funciona quando eu falo aumentar o consumo de verduras, legumes, frutas, alimentos integrais pro refinado. Atualmente nem tá uma diferença gritante. Hoje acho que tá muito parecido em relação a valores. E isso dá resultado. E eles ficam com medo, né? Falam, mas eu já como isso. Mas você come, mas não na mesma quantidade. Vamos ajustar pequenas doses, pequenas quantidades. Né, também. Às vezes come naquela quantidade, mas ao longo do dia acaba escapando. Aí acaba tendo aqueles famosos beliscos. Aí quando você vai ver, a pessoa come bala o dia inteiro. Ou toma o famoso cafezinho, mas é o cafezinho com açúcar ao longo do dia. Então, eu tento sempre explicar que não precisa ser caro, né? É possível. É possível no bolso de todo mundo. Desde pessoas que super têm condições e mesmo com pessoas que não têm muitas condições financeiras. Tem como. É uma questão de ajustar e adaptar com a realidade de cada pessoa. Então, não é porque a blogueira, o X ou fulana está comprando um alimento específico que realmente... Quando você vai olhar o valor, realmente acaba saindo muito mais caro, que vai ser bom para a sua realidade. Não precisa, então... Acaba gerando uma super angústia, né? Por isso que é importante passar com um especialista, sim, né? Reiteramos essa orientação. Bom, uma outra coisa. Você falou que, assim, que é o uso semanal, né? Uhum. Eventualmente, você falou que tem pessoas que usam aí diário, né? Assim... efeitos colaterais com relação a esse uso indevido. Com certeza piora muito essa questão, principalmente da náusea. O principal efeito colateral é a náusea, então vai ficar muito, muito ruim. Eu tive uma paciente que chegou no consultório, tinha perdido uma coisa assim absurda, tipo uns 10 quilos em 2 semanas, porque ela começou a aplicar a dose máxima da outra, da semaglutida de 1, porque a semaglutida de 2,4, ela foi liberada, aprovada para comercialização, mas ela ainda não chegou, né? Então, o que a gente tem de experiência na prática é com a semaglutida de 1 miligrama. Ela chegou tomando 1 miligrama e ela começou com 1 miligrama. Então, assim, é uma náusea muito forte, a pessoa chega a realmente vomita muito, não consegue manter o alimento, então fica desnutrida, desidratada, é coisa grave mesmo. Fora isso de efeito colateral, que a gente nota um pouco mais comum também, alteração de hábito intestinal, tanto para, às vezes, diarreia, quanto para prisão de ventre. Então, às vezes, aí se começa com uma dose já super alta, assim, ou
ou desse jeito diariamente, esse efeito pode piorar. Então, pode dar, às vezes, fecaloma, às vezes pode dar uma diarreia, o paciente desidrata, enfim, exacerba, né? Os efeitos colaterais são os mesmos, mas muito mais exuberantes e muito mais intoleráveis. Ao passo que, se você usa direitinho, o seu organismo vai se adaptando, esses efeitos vão melhorando. Esses efeitos colaterais, eles vão diminuindo. E a gente também consegue, de uma forma ou de outra, manejar, de uma certa forma, dar um antiemético, dar uma medicação que ajuda no intestino, um probiótico, uma coisa assim, e a gente vai manejando de uma forma mais controlada mesmo esses efeitos colaterais, entendeu? E assim, só para nossa audiência entender, o paciente, por exemplo, que trata diabetes com insulina, com hipoglicemiante, ele também pode utilizar, né? Pode, é uma droga segura, porque realmente ele tem o efeito de ser hipoglicemiante, mas como eu falei, ele depende da glicose, ele depende do alimento, então é uma droga segura para ser usada, mesmo nos pacientes que não têm a diabetes, é muito difícil causar hipoglicemia. Bom, acho que foi uma excelente conversa que nós tivemos aqui, muito esclarecedor. Que bom. Tá? Vamos às considerações finais. Eu gostaria de começar. Eu acho que assim, antes do paciente, né, se submeter a um tratamento, procure orientação adequada. Tá? Eu acho que é muito importante porque não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde, tá? Vimos aqui que tem vários efeitos colaterais, pode ter intercorrência, tá? Então é melhor estar acompanhado. Com certeza. Tá? Doutora Luísa, suas considerações finais, por favor. Bom, em relação especificamente a essa medicação, que é o que a gente veio conversar, eu acho que é realmente promissor, é animador, porque, como eu falei, para tratamento de obesidade, temos pouquíssimas medicações aprovadas. Então, é mais uma aí que vem ajudar a gente nessa doença crônica que é muito difícil de ser tratada. Então, ela tem mostrado valores realmente muito maiores do que os outros remédios que vemos e utilizamos hoje em dia. Mas, como você falou, não adianta você sair correndo para a farmácia comprar, porque você pode ter problema. Tem indicações específicas. Então, todo mundo quer estar bonito, todo mundo quer se sentir bem, mas a gente precisa colocar a nossa saúde em primeiro lugar. E, embora ela seja uma medicação segura, existe problema em se sair medicando, você pode ter problemas sérios. Então, cuidado, passe num endocrinologista, ver se você tem indicação, se esse é o melhor remédio para você, porque às vezes também pode ser que outros remédios sejam melhores, e aí sim, se der tudo certo, você utilizar o remédio de uma forma segura e com indicação formal de um médico. Doutora Alessandra? Eu acho que eu gostei bastante desse episódio e, aproveitando, agradecer, né, as pessoas que encaminharam as perguntas, né? Eu ainda brinquei, falei, Dalva, vou falar seu nome, né? Porque eu acho que é muito importante quando a gente tem esse feedback, né, do paciente, o paciente perguntar especificamente. E a importância realmente de você triar as informações reais, tá? Hoje a gente tem muita informação rodando e a gente eu acho que o paciente, né, as pessoas que não têm a formação, eles têm que ter lugares de confiança de buscar essas informações. Tá? Então, acho que é esse o objetivo do Semcast, né, de realmente proporcionar essas informações de uma forma bastante apurada, né? Então, realmente bastante real. Doutora Bruna? Aproveitando, né, o que a doutora Luísa e a doutora Alessandra falou, procurar um profissional é o melhor caminho, não ficar indo pelas redes sociais ou indicação de fulano, de ciclano. Um profissional que vai saber te indicar se realmente serve para você ou não. E se for começar, se for indicado, eu super apoio, eu sempre vou apoiar, porém sempre com acompanhamento com o nutricionista para não ter a questão de, se caso for parar o medicamento ou não, mudar também os hábitos. Eu acho que não adianta tomar um medicamento se não mudar os hábitos alimentares, senão não vai ter o resultado esperado. Então, sempre procurando ajuda de um profissional. Não tem outro caminho. Procurar uma ajuda. Não tenha medo, não se sinta inseguro ou
não se sinta que você vai ser julgado. Eu acho que você mostrando, né, o real objetivo, sendo bem claro em tudo, acho que o acompanhamento acaba sendo muito melhor. E o tratamento também, né? Então, sempre procurando uma ajuda de um profissional mesmo adequado. Não ir pela cabeça dos outros e redes sociais, pelo amor de Deus mesmo. Nosso papel como médico é orientar e acolher mesmo, né? Eu não consigo. Não, então, vamos ver o que a gente consegue fazer para que você consiga. Então, aqui para dizer o que você tem que fazer, né? Essa obrigação. Bom, foi uma excelente discussão. Muito obrigado a todas, muito obrigado à nossa audiência e até o nosso próximo episódio.